Imagine descobrir que, dentro dos muros mais sagrados do mundo, teria acontecido um ritual tão perturbador que precisou ser apagado da história. Não estamos falando de boatos comuns, mas de relatos que atravessaram séculos, sussurrados em manuscritos antigos e em confissões nunca registradas oficialmente. O que você está prestes a ouvir é considerado por muitos como o episódio mais sombrio já associado ao Vaticano, e talvez o mais cuidadosamente escondido. Durante a Idade Média, em um período marcado por poder absoluto da Igreja e silêncio forçado, rumores começaram a circular sobre uma cerimônia que não aparecia em documentos oficiais, mas era mencionada repetidamente em textos marginais, cartas rasgadas e registros incompletos. A história fala de uma união que não deveria existir, realizada não uma nem duas, mas 3 vezes em uma única noite, sempre longe dos olhos do povo, sempre sob vigilância rigorosa. Segundo esses relatos, tudo acontecia em aposentos internos do Vaticano, longe de qualquer símbolo de celebração comum. Não havia testemunhas externas, não havia registros públicos, apenas figuras importantes observando em absoluto silêncio, como se aquilo fosse algo que jamais poderia ser comentado. A cerimônia não seguia os padrões conhecidos de nenhum sacramento tradicional, mas misturava elementos religiosos com gestos considerados proibidos até mesmo para a época. O mais inquietante não é apenas o ato em si, mas o contexto. Essas narrativas surgem justamente em um período em que o poder espiritual e político estavam completamente entrelaçados. Para manter a imagem de santidade e controle, tudo o que contradizia essa aparência precisava simplesmente desaparecer. E desapareceu, pelo menos oficialmente. Historiadores independentes acreditam que partes desses acontecimentos foram deliberadamente apagadas, não por falta de provas, mas por excesso de perigo. Revelar algo assim poderia abalar não apenas a fé das pessoas, mas toda a estrutura de autoridade construída ao longo dos séculos. Por isso, os poucos registros que sobreviveram falam em códigos, metáforas e símbolos difíceis de interpretar. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais perturbador. Muitos desses textos mencionam que cada ritual deixava consequências visíveis nas pessoas envolvidas, como se algo profundamente errado estivesse acontecendo. Não era apenas uma cerimônia secreta, era algo que quem participou jamais conseguiu esquecer. E talvez por isso essa história continue retornando, século após século, como uma ferida mal cicatrizada na memória da Igreja, porque por mais que se tente esconder, certas verdades sempre encontram uma forma de ressurgir. E o que você ouviu até agora é apenas o começo. Para entender por que algo tão perturbador pôde acontecer, é preciso voltar ao coração do poder daquela época. A Igreja não era apenas uma instituição espiritual, ela decidia guerras, coroava reis e controlava destinos inteiros. Questionar suas decisões não era apenas pecado, era uma sentença de morte social, e muitas vezes literal. Nesse cenário, figuras religiosas acumulavam um poder praticamente ilimitado, sem qualquer tipo de fiscalização real. Os relatos apontam que os envolvidos nessa cerimônia não eram pessoas comuns, eram autoridades de altíssimo escalão. Homens que publicamente pregavam moral, disciplina e pureza, mas que longe dos olhos do povo acreditavam estar acima de qualquer regra. Para eles, certas ações não eram vistas como pecados, mas como privilégios reservados apenas aos escolhidos. O que mais chama a atenção nos textos antigos é a recorrência da mesma descrição. A união não tinha caráter afetivo nem espiritual no sentido tradicional. Ela era tratada como um ato funcional, quase ritualístico, repetido 3 vezes em poucas horas, sempre acompanhado por orações sussurradas e pela presença silenciosa de observadores religiosos. Nenhuma celebração, nenhum símbolo de alegria, apenas tensão, controle e um clima constante de medo. Alguns historiadores interpretam isso como uma tentativa distorcida de legitimar desejos proibidos por meio da religião. Outros acreditam que se tratava de uma forma de afirmação de poder absoluto, onde o corpo humano se tornava apenas mais um instrumento de domínio. Em ambos os casos, o ponto em comum é o abuso da autoridade espiritual. Cartas atribuídas a escribas anônimos relatam que após essas noites, o comportamento dos participantes mudava drasticamente. Alguns se tornavam mais violentos, outros demonstravam culpa profunda e paranoia. Há menções a pessoas que desapareceram pouco tempo depois, transferidas para conventos distantes ou simplesmente apagadas dos registros oficiais. Nada podia vazar. O silêncio era obrigatório.
E esse silêncio não era mantido apenas pelo medo, mas também por juramentos religiosos. A quebra desse pacto significava condenação eterna, segundo a crença daqueles que viviam nesse sistema. Assim, gerações inteiras cresceram sem jamais ouvir uma única palavra sobre esses acontecimentos. Mas nem todos aceitaram esse silêncio. Pequenos fragmentos da história sobreviveram escondidos em margens de livros, em anotações cifradas e em símbolos aparentemente inocentes. E foram esses fragmentos que, séculos depois, reacenderiam a curiosidade de pesquisadores modernos. Porque quanto mais se tenta esconder algo, mais forte se torna a pergunta inevitável: o que exatamente precisava ser mantido em segredo a qualquer custo? E a resposta começa a ficar ainda mais sombria na próxima parte. Com o passar do tempo, aquilo que havia sido enterrado começou a reaparecer de forma sutil, quase imperceptível. Não em documentos oficiais, mas em símbolos espalhados onde quase ninguém ousava olhar com atenção. Alguns estudiosos afirmam que pistas dessa história foram deixadas propositalmente, como marcas silenciosas de um passado que não podia ser totalmente apagado. Esculturas discretas, pinturas religiosas com expressões estranhamente perturbadas e manuscritos decorados com detalhes fora do padrão da época passaram a despertar suspeitas. Em várias dessas obras aparece sempre o mesmo padrão: figuras de autoridade observando em silêncio, personagens em posição de submissão e um clima de tensão que não combina com cenas supostamente sagradas. Para muitos, isso não é coincidência. Seria uma forma simbólica de registrar algo que não poderia ser dito em palavras, uma linguagem visual compreendida apenas por quem sabia exatamente o que procurar. Outro ponto que torna essa história ainda mais inquietante é a ausência quase total das possíveis vítimas nos registros oficiais. Enquanto nomes de papas, cardeais e bispos foram preservados com extremo cuidado, certas pessoas simplesmente desaparecem da história, como se nunca tivessem existido. Em alguns arquivos paralelos surgem referências vagas a jovens levadas para servir em cerimônias especiais e, depois disso, transferidas para locais desconhecidos. O mais perturbador é que essas transferências eram justificadas como atos de caridade ou proteção espiritual. Na prática, significavam isolamento completo, sem contato com o mundo exterior, sem possibilidade de falar sobre o que aconteceu. O silêncio, mais uma vez, era imposto como forma de sobrevivência. Pesquisadores modernos que tentaram conectar essas pistas relatam dificuldades constantes. Arquivos fechados subitamente, permissões revogadas, documentos que desaparecem no meio do processo. Para alguns, isso prova que ainda hoje há um esforço ativo para controlar essa narrativa. Para outros, é apenas coincidência dentro de uma instituição conhecida por seu extremo cuidado com a própria imagem. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Sempre que essa história volta à tona, surgem relatos de desconforto entre membros da igreja, como se esse assunto ainda representasse uma ameaça. Não uma ameaça externa, mas interna, capaz de abalar a confiança construída ao longo de séculos. E talvez seja por isso que tantos insistem em dizer que nada disso é real. Porque aceitar essa possibilidade significaria reconhecer que nem tudo que foi feito em nome da fé foi de fato sagrado. E na próxima parte, essa história deixa de ser apenas passado e começa a se conectar perigosamente com o presente. O que mais intriga é que essa história não permaneceu enterrada no passado. Ela começou a ressurgir justamente em uma era em que o acesso à informação se tornou praticamente impossível de controlar. Com a digitalização de arquivos antigos, pesquisadores independentes passaram a cruzar documentos, comparar versões e perceber padrões que antes estavam escondidos em diferentes países e bibliotecas. Foi assim que pedaços de um mesmo quebra-cabeça começaram a se encaixar. Sempre que esses estudos avançavam demais, algo estranho acontecia. Projetos acadêmicos eram interrompidos sem explicação clara. Financiamentos cortados e, em alguns casos, pesquisadores relatavam pressões para abandonar o tema. Nada explícito, nada que pudesse ser provado facilmente, apenas sinais suficientes para deixar claro que certas perguntas continuavam sendo desconfortáveis. Curiosamente, o interesse do público por este assunto
cresce em períodos de crise de confiança institucional. Quanto mais as pessoas questionam autoridades religiosas e políticas, mais histórias como essa voltam à superfície, não porque tenham sido inventadas recentemente, mas porque agora existe espaço para ouvi-las sem que o medo seja absoluto. O silêncio que antes protegia o segredo começa a perder força. Outro ponto revelador é a maneira como a própria igreja reage quando esse tema aparece em debates públicos. Não há desmentidos diretos, nem confirmações. O padrão é o mesmo há séculos: minimizar, desviar o foco e tratar tudo como fruto de imaginação ou desconhecimento histórico. Para muitos especialistas, essa estratégia é mais eficaz do que negar frontalmente. Mesmo assim, antigos símbolos continuam lá. Pinturas que permanecem expostas, esculturas que ninguém explica completamente e documentos aos quais poucos têm acesso total. É como se o passado estivesse presente, apenas aguardando o momento certo para ser interpretado. E esse momento pode estar mais próximo do que parece. Vivemos em uma era em que o monopólio da narrativa está se dissolvendo. Pessoas comuns fazem perguntas que antes só estudiosos ousavam formular. E quando uma instituição baseada em mistério passa a ser questionada abertamente, qualquer detalhe oculto ganha um peso enorme. Talvez o mais assustador dessa história não seja o que aconteceu naquela noite específica, mas o fato de que ela nos lembra de algo fundamental. Instituições são formadas por pessoas, e pessoas, independentemente do cargo ou da fé que representam, são capazes de cometer atos contraditórios, silenciosos e profundamente humanos. Na parte final, tudo isso nos leva a uma reflexão que muda completamente a forma como enxergamos essa história. Depois de tudo que você ouviu até agora, talvez a maior pergunta não seja se essa cerimônia realmente aconteceu, exatamente como descrevem os relatos, mas por que histórias como essa continuam surgindo, mesmo após séculos de tentativas de apagamento. Quando uma narrativa retorna repetidamente ao longo do tempo, em culturas diferentes e por fontes independentes, ela deixa de ser apenas um rumor isolado e passa a se tornar um reflexo de algo mais profundo. Essa história sobre a noite mais sombria do Vaticano nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Muitas vezes, o maior mistério não está no ato em si, mas no silêncio que o envolve. O silêncio organizado, protegido e mantido como se fosse parte essencial da estrutura do poder. Um silêncio que atravessa gerações e molda o que pode ou não ser lembrado. Talvez por isso esse assunto ainda cause tanto incômodo. Ele não ataca apenas uma instituição específica, mas a ideia de que autoridades espirituais são imunes aos mesmos conflitos, desejos e falhas que qualquer ser humano enfrenta. Aceitar essa possibilidade exige maturidade, questionamento e, acima de tudo, coragem para separar fé de poder. O mais inquietante é perceber que essa não é uma história isolada. Ao longo da história, sempre que uma instituição concentrou poder absoluto, surgiram segredos, abusos e narrativas cuidadosamente controladas. A diferença é que hoje nós temos acesso a informações, conexões e ferramentas que antes simplesmente não existiam. O controle total da memória já não é tão simples. Isso não significa que tudo o que foi dito aqui seja uma afirmação definitiva. Significa sim que existem perguntas que merecem ser feitas, que curiosidade não deve ser tratada como ameaça e que entender o passado, mesmo quando ele é desconfortável, é essencial para que os mesmos erros não se repitam no presente. Talvez essa história jamais seja reconhecida oficialmente. Talvez os documentos finais nunca venham à luz. Mas uma coisa é certa: enquanto houver pessoas dispostas a questionar, investigar e ouvir aquilo que foi silenciado, esses mistérios continuarão vivos. E agora eu deixo a pergunta para você. Se essa história fosse apenas mentira, por que ela precisaria ser escondida por tanto tempo? E mais importante ainda, quantas outras histórias ainda estão esperando o momento certo para serem reveladas?